Você já parou para pensar o que o profeta Isaías, há mais de 2.700 anos, viu sobre o nosso tempo? Estou falando de visões tão precisas, tão inquietantes, que parecem descrever o que estamos vivendo. Agora, em 2025. Eu estava em casa, outro dia, folheando minha Bíblia, e senti um arrepio quando percebi como as palavras de Isaías ecoam nos noticiários, nas ruas, no caos que nos cerca. Hoje vou te contar sobre 5 profecias alarmantes que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: você está preparado para o que vem por aí? Quero começar com uma história que me marcou. Há alguns meses, conversei com um amigo pastor, alguém que sempre me pareceu inabalável. Ele me confessou, com os olhos cheios d'água, que sentia um peso no coração, como se algo grande estivesse chegando. Ele disse: as coisas que Isaías escreveu, elas não são só palavras antigas. Elas estão vivas, estão acontecendo. Aquilo me fez mergulhar nas Escrituras, e o que encontrei me deixou sem chão. As profecias de Isaías não são apenas histórias de um passado distante. Elas são um mapa do que estamos vivendo agora. E o que mais me assusta é que quanto mais eu estudo, mais vejo os sinais se alinhando, como peças de um quebra-cabeça que ninguém quer montar. Vamos falar da primeira profecia. Em Isaías 5:20 está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isso não te soa familiar? Olhe ao seu redor. Vivemos numa era em que valores estão sendo invertidos. O que era certo agora é questionado, e o que era errado é celebrado. Eu vi na semana passada um debate na internet, onde pessoas defendiam ideias que há 10 anos seriam impensáveis. E não é só nas redes sociais. Segundo um estudo da Pew Research de 2023, 68% dos jovens adultos acreditam que a moralidade é relativa, que não existe certo ou errado absoluto. Isso é Isaías falando diretamente para 2025. E me pergunto, como chegamos a esse ponto? Como permitimos que a verdade se tornasse tão escorregadia? Mas não para por aí. A segunda profecia é ainda mais perturbadora. Em Isaías 24, o profeta descreve a terra devastada, murcha e seca, com seus habitantes sofrendo por causa de suas próprias escolhas. Ele fala de uma terra que cambaleia como um bêbado. Agora pare um segundo e pense, o que está acontecendo com o nosso planeta? Em 2024, a ONU relatou que desastres climáticos extremos, como enchentes e secas, aumentaram 30% em relação à década passada. Eu mesmo vi na minha cidade rios que nunca secaram agora reduzidos a poeira. E o mais impressionante, Isaías diz que isso não é só natureza, é um reflexo do coração humano, do nosso afastamento de Deus. Será que estamos vendo a terra clamar por socorro enquanto ignoramos o aviso? Agora, deixa eu te contar algo que me deixou pensando por dias. A terceira profecia, em Isaías 2:3, fala de um tempo em que todas as nações buscarão a Deus, mas também haverá um aumento de falsos mestres e idolatria. Eu estava assistindo a um culto online, e o pregador dizia coisas que soavam bonitas, mas algo dentro de mim parecia errado. Fui checar as Escrituras, e lá estava, Isaías alertando sobre aqueles que falam o que as pessoas querem ouvir, não o que Deus ordena. Hoje, vemos igrejas lotadas, mas quantas estão realmente buscando a verdade? Um relatório de 2024 mostrou que 40% dos cristãos no Silos EWA não leem a Bíblia regularmente. Como podemos discernir o certo do errado se não conhecemos a palavra? Isso me faz pensar, estamos realmente preparados para separar o joio do trigo? A quarta profecia é como um soco no estômago. Em Isaías 3:9 ele diz: a expressão do seu rosto testifica contra eles. Proclamam o seu pecado como Sodoma e não o encobrem. Sabe o que isso me lembra? A ousadia do pecado em nossa sociedade.
Eu vi outro dia um outdoor anunciando algo que francamente me fez corar. Não havia vergonha, apenas orgulho. E não é só isso. As redes sociais estão cheias de pessoas exibindo escolhas que vão contra tudo o que a Bíblia ensina. E o pior? Elas são aplaudidas. Isaías viu isso. Ele sabia que chegaríamos a um ponto em que o pecado seria não apenas aceito, mas exibido como troféu. E eu me pergunto, até onde isso vai nos levar? Por fim, a quinta profecia, em Isaías 17:1, fala da destruição de Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo. Ele diz que ela deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas. Agora preste atenção. Em 2025, os conflitos no Oriente Médio estão mais intensos do que nunca. Relatórios recentes da BBC mostram que Damasco está em um estado de devastação nunca visto, com bairros inteiros reduzidos a escombros por causa da guerra civil síria e tensões regionais. Quando li isso, senti um frio na espinha. Será que Isaías estava vendo exatamente o que estamos presenciando hoje? E se isso é verdade, o que mais está por vir? Mas aqui vem a parte que ninguém te conta. Essas profecias não são apenas sobre destruição ou julgamento. Elas são um convite para olhar para dentro, para se perguntar: onde estou nisso tudo? Eu mesmo, enquanto pesquisava, senti Deus falando ao meu coração. Você está vivendo como se o amanhã fosse garantido? E isso me fez parar. Porque no fundo, Isaías não está apenas alertando sobre o fim. Ele está nos chamando para voltar ao caminho, para buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, mergulhe na palavra. Não confie apenas no que ouve por aí. Vá direto à fonte. Segundo, ore por discernimento. Vivemos tempos confusos e só o Espírito Santo pode nos guiar. Terceiro, viva com propósito. Se essas profecias estão se cumprindo, cada dia é uma chance de fazer a diferença, de compartilhar esperança, de ser luz. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, quando perdi um amigo querido que sempre dizia: não deixe para amanhã o que Deus te chama a fazer hoje. Aquelas palavras ainda ecoam em mim. E aqui vai um segredo que guardei para o final. Isaías não termina com desespero. No capítulo 65, ele fala de novos céus e nova terra, de um tempo em que a dor será apenas memória. Isso me dá arrepios, porque significa que mesmo no caos, Deus tem um plano. Ele sempre teve. E a grande revelação, você faz parte desse plano. Sim, você que está ouvindo isso agora. Não é por acaso que você chegou até aqui, até este vídeo, até este momento. Então me diz, você acredita que essas profecias estão realmente se cumprindo? Já sentiu algo te alertando como um sussurro no coração de que o tempo está curto? Se isso te tocou, se essas palavras mexeram com você, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo o que mais te marcou. E se você sentiu um chamado, se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de continuar buscando a verdade.